Que beleza, que maravilha, Titio de Cleto aqui de volta, começando o nosso quarto bloco da aula de IPTU, falando agora sobre a base de cálculo. Você já estudou comigo lá no Código Tributário Nacional que a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. E aqui, na legislação de Manaus, nós vamos ver os detalhes mais aprofundados, como que é feito esse cálculo. Então, com muita calma nessa hora para a gente abordar isso junto, tá bom? Olha lá, ó. Começando assim. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel edificado ou não edificado, determinada anualmente conforme a PGV, Planta Genérica de Valores, contidas nos anexos 1 e 2, a ser atualizada periodicamente, com base nos procedimentos de cálculo listados no anexo 4 desta lei. Então, de antemão, tá? Você já pode perceber aqui que existem diversos anexos a esta lei. Anexo 1, 2, 3, 4, tem um monte. E eu vou agora te mostrar que anexos são esses. Coisa rápida, para você não perder muito tempo, tá bom? Lá no final do material, tem justamente esses anexos aí, ó. Tem toda a legislação do IPTU, E aí, aqui na página 28 do nosso material, tem os anexos. Começando com o anexo 1, falando da planta de valores mobiliários da construção. Ah, Dicler, tem que decorar? Não, tem que decorar nada aqui. Eu quero só te mostrar, tá? Estou só te mostrando, ó. Aí vem o anexo 2, planta de valores imobiliários de terrenos, tá vendo? Planta de valores aí imobiliários, de acordo com o setor 1, setor 2, setor 3. Anexo 3, tratando aí das alíquotas do IPTU, 0,9, 1,5, 2 e 3%, tá? Tudo isso é usado no cálculo do IPTU. Anexo 4, procedimentos de cálculo do IPTU. Então tá tudo aqui, ó, tá? Basicamente, nós temos o valor venal do terreno somado ao valor venal da construção. O valor venal do terreno é dado aqui nessa fórmula e o valor venal da construção, que aqui é chamado valor da edificação, é dado por essa outra fórmula aqui, que a gente vai ver com calma, tá? Não fica apreensivo não, nós vamos ver isso com calma. Depois tem o anexo 5. O anexo 5 fala dos valores do CAT, índice de componentes da edificação, que está aqui para você. Estrutura, cobertura, paredes, revestimento de fachada, tudo isso é utilizado para se chegar em um padrão da construção, tá? E o anexo 6 descreve perímetros dos setores fiscais. Então tem aqui o setor fiscal 1, setor fiscal 2 e assim sucessivamente tem vários setores fiscais aí. Por que que eu fiz questão de te mostrar esses anexos? Para você saber que eles existem. Quando chegar na hora apropriada, a gente vai detalhar o que for importante, o que for relevante para uma prova de concurso. Tá bom? Voltando então lá para o ponto que nós estávamos. Olha só. Acho que a página é aqui. Deixa eu ver. Exatamente. Então, vem falando aqui, ó, que a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, edificado ou não edificado, determinada anualmente conforme a PGV, a Planta Genérica de Valores, nos anexos 1 e 2, atualizada periodicamente com base nos procedimentos do anexo 4. E aí vem o que pode ser cobrado em prova aqui, ó. Nós temos, neste parágrafo primeiro, o conceito de bem imóvel edificado. Isso pode cair na sua prova. O que é um bem imóvel edificado? É o equipamento, construção ou edificação permanente
que sirva para uso, gozo ou habitação, sejam quais forem as suas formas ou destino, bem como suas unidades ou dependências com economia autônoma, ainda que localizada em lotes distintos. Ou seja, o bem imóvel edificado, anota isso que isso é importante, hein? O bem imóvel edificado é aquela construção ou edificação que está dizendo aqui, ó, permanente. Tá? Um toldo, por exemplo, não é permanente. Então, um toldo, a cobertura de um toldo não pode ser considerada construção. Tá bom? Bem imóvel edificado que sirva para uso, gozo ou habitação. Que sirva para uso, gozo ou habitação. Ou seja, basicamente, imóveis que tenham condições de habitabilidade. Imóveis que possam ser usados em condições de normalidade pelos seus usuários. Maravilha, gente. Continua dizendo, ó, bem como suas unidades ou dependências com economia autônoma, ainda que localizada em lotes distintos. Ou seja, está dando aqui, por exemplo, ó, imagina um terreno que tem uma casa aqui na frente e uma outra casa aqui nos fundos do terreno. Tem a casa 1 e a casa 2. O imóvel edificado, mesmo havendo duas unidades, vai considerar, estando tudo isso no mesmo terreno, como área edificada, toda a área do somatório da casa 1 com a casa 2. Beleza? Tranquilo? Virei a página. Parágrafo 2º. Considera-se não edificado o bem imóvel em que houver construção paralisada ou em andamento. Isso aqui caiu na minha prova do ISS São Paulo de 2007, tá? Banca FCC, então fique atento. Edificações condenadas em ruínas ou em demolições. Edificações que sejam de natureza provisória ou que possam ser removidas, é o exemplo do toldo. Anota aí, ó. Exemplo, um toldo pode ser removido. Consequentemente, a parte coberta pelo toldo não é considerada edificada, tá? Em que houver obra paralisada ou em andamento, em condições de inabitabilidade, que possua edificações de natureza temporária, assim consideradas as construídas no exercício financeiro, que se referir ao lançamento e que sejam demolíveis por disposição contratual ou ordem judicial. Olha só, esse ponto aqui, ó. Interessante isso. Edificações de natureza temporária, assim consideradas aquelas construídas no exercício financeiro que se referiu ao lançamento e que sejam demolíveis por força de disposição contratual ou ordem judicial. Vem aqui falar com o titio de Claire. Vem aqui, ó. Olha só, gente. Imagina, tá? Uma construtora que vai construir um prédio em um determinado terreno. Então, a gente tem aqui o terreno onde vai ser construído um prédio, tá? O que acontece? É comum, é relativamente comum, não é raro, isso acontece com alguma frequência, a construtora construir um
hall de atendimento aos clientes. Vai ter aqui uma salinha de atendimento. Vai ter uma mesinha com ar-condicionado, com uma aguinha, com café, para os clientes conhecerem o empreendimento, verem as plantas do empreendimento, tá? E essa construção aqui vai ficar durante um determinado período. Depois desse período, vai ser demolida para que seja construído o prédio no terreno. Ou seja, essa salinha aqui, ela, apesar de ser uma construção efetiva, ela tem natureza temporária. Tendo natureza temporária, conforme está escrito aqui, não pode ser cobrado IPTU sobre essa área edificada. Ou seja, vai ser considerada como uma área não edificada. Conclusão: não basta estar edificado, tem que estar edificado e possuir uma natureza permanente, ou seja, a intenção de que aquela construção continue, conforme está aqui, ó, no nosso parágrafo 1º. A edificação tem que ser de natureza permanente para ser considerada um imóvel edificado. Tá ok? Então, anota aqui, ó, de natureza permanente. Tranquilo, gente? Belezinha? Por último, ó, tem aqui o inciso 6. Construções rústicas ou simplesmente cobertas, sem pisos e sem paredes. Tem só ali um pilarzinho de madeira. Não é nem de alvenaria, é de madeira. Um tronco da árvore ali que está sustentando, não tem parede, não tem nada ali. Ó. Uma construção muito rústica. Tá ok? Gente, é importante você lembrar desses 5 incisos. De Cleber, o que você está me dizendo então é que quando nós nos depararmos com um desses 5 incisos, o valor venal do imóvel só vai levar em consideração a área do terreno? Ele não vai levar em consideração a área edificada? É exatamente isso que eu estou te dizendo. Tá? Nesses casos, não se leva em consideração a área edificada. Nesses casos, olha o que acontece. O valor venal do imóvel é igual ao valor venal do terreno, mais o valor da área edificada, que é o valor venal da construção. Entretanto, o valor venal da construção vai ser tido como zero. E aí, nesses casos de imóvel não edificado, o valor venal do terreno vai ser igual ao valor venal do imóvel. Tranquilo, gente? Beleza? E nos outros casos, aqui ó, no parágrafo 1º, aqui não. Aqui, o valor venal do imóvel vai ser igual ao valor venal do terreno somado ao valor venal da construção. E aí, nesse caso, o valor venal da construção não vai ser zero, porque tem uma área edificada. Tranquilo? Continuando, gente. Parágrafo 3º, juntamente aqui com o parágrafo 4º. Olha só. Considera-se gleba o imóvel não parcelado e não edificado de área igual ou superior a 10.000 metros quadrados, essa área sendo una e indivisível. Então, nós temos aqui o conceito de gleba, tá? Conceito de gleba. E aí, como a banca FCC pode querer explorar detalhes, anota aí o esqueminha, ó, da gleba, tá?
Imóvel não parcelado. O que é não parcelado? Que não teve um loteamento ainda, não houve o parcelamento do solo, tá? E não edificado. Outra característica aqui da gleba: área igual ou superior a 10.000 metros quadrados. E terceiro, a área tem que ser una e indivisível. É uma característica que está de acordo com o não parcelamento, porque se houver um parcelamento, ela deixa de ser una e indivisível. Então, lembre dessas características aqui da gleba, tá? Isso é importante. E o parágrafo 4º diz o seguinte, ó: para fins de aplicação do conceito estabelecido no parágrafo 3º, considera-se não edificado o imóvel com área total construída inferior a 1/9 da área do terreno. Então imagina que eu tenho aqui um terreno com a área de 200 por 900. Qual é a área total desse terreno? De cabeça, vamos lá. 2 vezes 9, 18. Né? 2 vezes 9, 18. Junta aí os 4 zeros. Temos aqui uma área de 180.000 metros quadrados. É uma gleba? Sim. Desde que seja um imóvel não parcelado e não edificado, com área superior a 10.000, que está cumprindo, e a área tem que ser una e indivisível. Ah, Claire, mas tem um pedacinho construído aqui, ó. E esse pedacinho construído, essa construção, ela ocupa uma área de 1.000 metros quadrados. Gente, pense no seguinte: 1.000 metros quadrados em 180.000. Óbvio que isso é inferior a 1/9 da área do terreno. A área do terreno é 180, 1/9 seria 20.000. Como essa área aqui é inferior a 20.000, mesmo tendo uma construção pequenininha no cantinho ali, em relação à área inteira, esta área será considerada não edificada, tá? Então, a definição de um imóvel não edificado que está aqui, ela está relacionada a uma área construída menor do que 1/9 da área do terreno. Beleza? Show de bola? Cuidado com isso, estou tentando esquematizar tudo para você, tá? Para ficar bonitinho, qualquer ponto aqui que a banca possa querer fazer uma pegadinha, você não vai cair na pegadinha. Os outros vão, você não. Olha só, artigo 7º. Tratando-se de imóvel não edificado, com frente para mais de um logradouro, a tributação equivalerá à do logradouro correspondente ao descrito no documento de propriedade ou posse do imóvel. Então, o que é que isso acontece? Imagina aqui o seguinte, ó. A gente tem um terreno e esse terreno ele é de esquina, porque aqui fica a rua A e aqui fica a rua B, tá? Então esse terreno é um terreno de esquina. Continua para lá e continua para cá. Beleza.
O que acontece, gente? Para calcular o valor venal desse terreno, eu tenho que utilizar como referência uma das duas ruas, para poder atribuir o valor de metro quadrado daquela rua, né? Valor unitário de metro quadrado daquela rua. Dessa forma, em se tratando de imóvel não edificado, de terreno, eu não sei qual é a frente efetiva desse imóvel. Por onde que tem a entrada? É um terreno, pode estar tudo murado e aí não tem uma frente efetiva. O que vai acontecer aqui? A tributação vai levar em consideração a metragem do logradouro ou rua que está descrito no documento de propriedade ou posse do imóvel. Então, se o documento de propriedade desse terreno falar que ele faz frente para a rua A, definir como, né, logradouro de referência do terreno a rua A, é ela que deverá ser utilizada na tributação, no cálculo do IPTU. Beleza? Então, aqui, ó, em primeiro lugar, a frente indicada no documento de propriedade. Beleza? Em segundo lugar, imagina que o documento de propriedade nada fale a respeito. E aí, o que vai acontecer? Parágrafo único. Tratando-se de imóvel que não possui os documentos de propriedade ou posse na forma definida no caput, adotar-se-á o endereço referente ao acesso principal do imóvel. Aí vamos tentar ver onde é que é o principal portão. Ah, Edcler, tem um portão para acesso a carros aqui. E aqui tem um portãozinho michuruca aqui de pedestre. Poxa, eu vou usar o principal de acesso a carros da rua A. Simples assim. Tá bom? Tranquilo, gente? Isso é uma metodologia para definir o logradouro de referência, porque com base nesse logradouro é que é calculado o valor venal do terreno. Artigo 8º. A planta genérica de valores imobiliários será utilizada para efeito de avaliação do imóvel em valores de metro quadrado de construção de terreno. E aí, ó, é esse valor de metro quadrado de terreno que precisa da definição do logradouro. Entendeu? Vamos continuar lendo. Adotando-se para a obtenção do valor venal os seguintes critérios. Olha lá. Valor da edificação do imóvel por tipo de construção. Valor da edificação do imóvel por tipo de construção. Segundo publicações por órgãos e instituições especializadas competentes, suas características gerais, tais como área construída, padrão, estrutura da construção, cobertura, alinhamento, situação do lote, situação da unidade construída. Né? Eu vou ver aqui o tipo de construção para calcular o valor da edificação. Outro, ó, valor venal do terreno. Está aqui o valor do terreno. Segundo pesquisas que levam em consideração os índices de valorização vinculados ao logradouro, quadra ou zona em que estiver situado o imóvel, e de áreas que apresentem melhores condições de infraestrutura com potencial de concentração de atividades de indústria, de comércio e de serviços, conforme estabelecido no plano diretor e suas características físicas, tais como área de terreno, situação da quadra, topografia, pedologia, limitação, forma e acessibilidade a equipamentos urbanos e variáveis técnicas utilizáveis para fins de alienação. Edcler, o que é pedologia? O que é topografia? Situação da quadra? Calma que a gente vai ver isso tudo. Tá? E aí continua. Quaisquer outros dados informativos obtidos pela repartição competente. Meu querido, minha querida, quando a banca coloca aqui, ó,
quaisquer outros dados informativos, você percebe que os critérios utilizados na adoção do valor venal do imóvel não são taxativos. Quando se coloca quaisquer outros dados informativos, nós temos aqui uma lista, um rol, né, meramente exemplificativo. Tranquilo, gente? Beleza? Calma que esses conceitos vão ser devidamente analisados aqui ao longo da nossa aula. Artigo 9, ou artigo 9º, né? Melhor assim. Todos os valores fixados na planta genérica de valores imobiliários terão sua correspondência em UFM, Unidade Fiscal do Município. E eu pesquisei para 2019, o valor da UFM é de R$ 105,40. Então, quando definir lá 10 UFMs, beleza, nós vamos ter um valor de R$ 1.054, tá? 100 UFMs, vamos ter o valor de R$ 10.540 e por aí vai. Então, os valores da PGV são fixados em unidade fiscal do município. Você me pergunta, de Clé, por que isso acontece? Pelo seguinte, colocando tudo em função da UFM, basta de um ano para o outro atualizar a unidade fiscal do município, que todos os valores do IPTU acabam sendo automaticamente atualizados, tá? Então, a unidade fiscal do município é um valor que serve de referência para todo o cálculo, de modo que a atualização de um ano para o outro desse valor já atualiza todo o procedimento de cálculo do IPTU. Maravilha, gente? O artigo 10, ele aplica critério de arbitramento para fixação do valor venal de imóveis edificados. Tem algumas situações em que não dá para saber o valor venal, o fisco não dispõe dos elementos daquele imóvel. E aí o que faz? Não cobra o IPTU? Claro que não. Nesse caso, ocorre o arbitramento. Claire, vai se arbitrar o imposto? Não. O arbitramento, ele não é do imposto. O que se arbitra é a base de cálculo, tá? O que se arbitra é a base de cálculo, que no caso, você já sabe, é o valor venal do imóvel. Portanto, no próximo bloco, nós vamos ver esse critério aqui de arbitramento para fixação do valor venal do imóvel edificado, tá? Vou fechando mais esse bloquinho por aqui e no bloco que vem a gente continua. Um abraço, hein?